Com a gente. Muito bem-vinda. Obrigada. Você está bem? Eu também, e você? Eu estou ótima também. Agora, tem gente que não está tão bem. Tem. Que com essa indústria da cobrança... E eu acho que a maior parte das pessoas nunca se ligou que aquele tormento que acontece na vida da gente, gente que começa às 6h30 da manhã te ligar e fica o dia inteiro te ligando, te cobrando, vem dessas indústrias de cobrança, né? E a palavra que você usou é essa, tormento. Agora, por que acontece isso? Patrícia vai explicar pra gente. A gente já começa com as dúvidas que foram esclarecidas com o Dr. Germán Segre, que é advogado, sobre esse assunto. Vamos ver? Olha lá, rodou. Olá, Kátia. A gente está trazendo um assunto hoje que muita gente morre de medo, que é a questão das dívidas e essa indústria toda da cobrança, né? Então, essas dicas vão ajudar muito e a gente está aqui com o Germán Segre, um advogado que vai ajudar a gente, vai esclarecer uma série de coisas aqui sobre os direitos de quem deve, porque quem deve também tem direito, né? Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa aqui que eu quero te perguntar, Germán, é o seguinte. A gente agora enfrenta aí uma nova questão de que eu devia para um banco, para uma universidade, para uma loja... E agora não é mais esse banco que está me cobrando. É uma empresa de cobrança que diz que comprou minha dívida. Pode vender dívida? Como é que é isso? Pode sim, o Banco Central autoriza desde 1998. O único cuidado que a pessoa, o devedor, tem que tomar é pedir uma prova de que essa empresa que está ligando realmente comprou aquela dívida. Certo. Então, a nossa recomendação é que faça isso por escrito, ou bem do banco, da escola, da loja, pedindo, olha, me informa que você vendeu para tal empresa a dívida, ou bem da empresa, mandando uma cópia do documento que diz que aquela dívida agora lhe pertence. A primeira coisa é ter a certeza de que a gente paga para aquela pessoa que a gente está devendo, seja certo. A loja, o banco, a escola, ou quem comprou aquela dívida do nosso credor. E segundo, também os valores. Porque eles fazem umas contas miraculosas para dar um valor gigante e depois te oferecem miraculosa pro lado deles, né? Do lado de quem deve, não é. Exatamente. Aí você pede, além desse primeiro documento, que eles digam o valor original e o memorial de cálculo para que eles demonstrem como chega aquele valor. Empresa de cobrança está me ligando, eu já vi que ela mesmo tem o direito de me cobrar, beleza. Ela pode me ligar qualquer dia, qualquer hora? Existe lei? Não, não pode não, até porque seria uma cobrança abusiva, uma tortura psicológica e muitas empresas fazem isso, ligam várias vezes por dia, diversos horários, tarde da noite, deixam recado com o chefe, com o vizinho, tudo isso é proibido. No estado de São Paulo, nós temos uma lei que determina que horário para ligar seria de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite, sábados das 8 da manhã às 2 da tarde. Sábado à tarde, depois às 2, domingos, feriados, proibido qualquer ligação para cobrança. Não pode ligar todos os dias, diversas vezes por dia. Não pode expor o devedor a que o vizinho, o superior, o colega saiba que ele está devendo. A empresa de alguma forma fez o que não podia. O que eu faço para me defender? O primeiro é produzir provas. Anotar o telefone, o atendente, dia, hora que ligou, fazer todo o registro. Segundo, pode informar a pessoa nessa ligação, olha, você está fazendo cobrança abusiva e é proibido por lei, se abstenha de repetir essa prática. Pode também fazer uma notificação extrajudicial, que é simplesmente uma correspondência para a empresa informando isso. Pode fazer um BO, porque é crime, passível de 3 a 12 meses de prisão mais multa. Está determinado no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Ou pode fazer uma ação na justiça, inclusive, de obrigação de não fazer, de fazer para a empresa parar, cumulada com uma ação indenizatória pelo dano moral que uma cobrança abusiva gera no devedor. E o que é esse negócio de caducar a dívida, né? Que o termo é prescrever, né? Então, o que acontece? Eu estou devendo para um lugar, tal, estão me cobrando, mas depois de 5 anos, essa dívida desaparece, eu não preciso mais pagar? Como é que é isso? Bom, depende muito do tipo de dívida. Pode ser um cheque, pode ser um boleto. A maioria das dúvidas que chegam ao programa de vocês é um boleto, é um cheque que alguém deu e não conseguiu honrar, ainda mais com a crise, perdeu o emprego e tal. Passados para esse tipo de dívida 5 anos da data do vencimento, a dívida prescreve a menos que o devedor, que o credor tenha entrado já com uma ação na justiça. Se o credor, aquele que você deve, não entrou com uma ação judicial e passaram mais de 5 anos, a dívida prescreveu. Quer dizer que você tem a dívida, mas a pessoa não pode mais recorrer ao Poder Judicial para lhe cobrar.
Isso pode me prejudicar amanhã se eu precisar de um financiamento? Bom, poder pode em função de quê? Crédito é alguma coisa que alguém te otorga. Tá. Eu posso te otorgar ou posso não te otorgar em função de uma série de comportamentos. Tem empresas que podem dar e outras não. Em tese, isso não deveria aparecer. Tá. Na prática, nós sabemos que existem alguns cadastros onde aparece e o banco, alguém pode falar, olha, me abstenho de te dar crédito. Como é que eu faço para procurar o credor e oferecer o pagamento? Se eu não sei quem está com essa dívida, a dívida foi vendida, tem alguma forma assim de eu descobrir aonde está a minha dívida se eu quero pagar? Tem dois caminhos, um extrajudicial, que é ligar pro credor originário e perguntar para ele se a dívida está com ele ou se ele vendeu e se ele vendeu para quem. Ele vai informar esse caminho aí. Exatamente. De mim foi para aquele, daquele foi para aquele, tem como descobrir? Tem como. Tá. E a outra opção seria o judicial, que chama consignação em pagamento. Olha, eu quero pagar, mas não sei a quem pagar. Então vou na justiça, consigno o pagamento para o juiz liberar esse meu nome ou aí essa meu nome está liberado. Exatamente. Agora tem o seguinte, vamos supor, eu sou casada, o meu marido tem uma dívida, ele está com problema no CPF dele, eu não estou com problema no meu, vamos supor. Aí eu vou comprar, sei lá, um carro financiado, ou eu vou pegar um empréstimo. Aí o banco diz, olha, o teu crédito está tudo bem, mas o teu marido está devendo. O banco, a financeira, enfim, o local onde eu estou pedindo crédito, pode me negar o crédito, mesmo eu não tendo problema nenhum, e a outra pessoa sim, o marido ou a esposa, tendo? Duas considerações. Primeiro, de novo, crédito a pessoa não é obrigada a te dar. Por outro lado, se teu marido deve e você não, aí nós teremos que ver qual é o regime de casamento. Tá. Por quê? Porque se for o regime de separação total de bens, isso não se aplicaria e você teria um argumento. Tá. Mas pouquíssima gente casa por separação total de bens. Se for um casamento muito antigo, antes da lei nova, eram todos por comunhão universal de bens. Quer dizer que o teu patrimônio do teu marido é um patrimônio só. Se for a regra geral, que é comunhão parcial de bens, quer dizer que da instância do casamento ou da união estável para frente, vocês têm um patrimônio que evolui conjuntamente. Então, em tese, essa dívida pode vir não só a restringir teu crédito, como, dependendo do caso, poderá ser cobrada de você. Muda. Eu tava falando pra Patrícia lá, de tão complexo isso, né? É complexo e não é imutável. Não, né? É verdade. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Então, o importante é a gente saber que precisa consultar quem sabe, quem entende das leis. Porque às vezes a pessoa pensa assim, né, Kátia? Ah, mas eu vou consultar um advogado, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas muitas vezes você paga mais, né, por uma dívida. E assim, ninguém tá falando aqui para você deixar de pagar as dívidas. Não. O que a gente tá falando? Que essa indústria da cobrança, qual é o problema dela? É fazer você que deve 5, pagar 15. Quando é isso não que eles é querem. o correto. Quando não é o correto. Então, em cima do seu empréstimo, do seu financiamento, já tem juros. Se você já pagou metade do seu financiamento, por exemplo, você já pagou muitos juros. Sim. Tá? Então, se naquela parte do pagamento que você não fez, na parte do financiamento que você não conseguiu pagar, se você tem o seu direito de se defender, de dizer, olha, eu já paguei um bom juro, então vamos fazer o negócio direitinho. O que a indústria da cobrança faz? Faz você pagar mais ainda do que você pagou. Ignora o que você já pagou, né? Como se você não tivesse pago nada. Nada. Isso já aconteceu comigo, né? Como se eu não tivesse pago nada e queriam começar tudo de novo. Então, se você não conhece os seus direitos, se você não sabe quais são as verdades, né? Porque o devedor tem direito. Claro. Né? Ele é tratado como alguém que está errado, né? Como se a gente devesse porque quisesse, né? Não porque foi uma condição momentânea, né? Ainda mais agora, né, Kátia? Eu nem falo. Bom, volto e aí a gente continua www.centergroup.net. Vamos para o primeiro tópico aqui? Vamos lá. Ver, ó. Fala as verdades sobre a dívida. É direito de todo devedor não pagar suas dívidas? Pois é, isso é um direito. E por que a gente fala, né, que é um direito do devedor não pagar? Porque muito devedor é tratado como bandido, né? Você você é humilhado na hora que cobram, né? Você vai ao banco tentando resolver e você é tratado com aquela arrogância. Como um lixo, né? Como lixo. Se você já passou por isso, você sabe bem do que eu tô falando. Então, a primeira posição que você tem que tomar é o seguinte: dever não é crime, tá?
Então, o devedor tem direitos de não pagar. Claro que tem consequência. Então, você tem uma conta que você não pagou, você vai sofrer a consequência conforme a conta. Mas é um direito que você tem. E por que a gente fala isso? Porque você não pode ser preso por dever, tá? Você não pode ser acionado criminalmente por dever. A não ser, o único caso é a pensão alimentícia. Ah, que tá? aí é uma outra história. Então, é outra coisa. Então, quando a gente fala é um direito, né, que o devedor tem de não pagar, é isso, não é um crime, ok? Só a pensão alimentar é que realmente você sabe que dá cadeia. O restante rápido, negocia, né, dentro do seu direito e exija respeito também, né? É verdade. Vamos ver mais um. O nome do devedor somente pode constar nos cadastros de não pagadores pelo prazo máximo de 5 anos. Isso. A gente trouxe essa verdade novamente para o programa, porque até na outra pauta que a gente fez, teve gente falando assim, olha, passaram os 5 anos, tá lá ainda constando, o que eu faço? Você tem que se defender, você tem que exigir que eles tirem o seu nome de lá. Porque às vezes a pessoa fica sem graça. Fica constrangida, né? Ela fala, poxa, mas eu devia mesmo. Ok, você devia, ainda deve, maravilha. Porque não mas 5 anos também a dívida. Não vai caducar a dívida. Algumas dívidas vão prescrever, como o German explicou. Porém, o que acontece? Não pode mais constar no cadastro. Tá? Então, se você está com o nome sujo há mais de 5 anos, você tem que procurar os seus direitos, porque isso não pode, ok? Vamos ver mais um? O credor pode processar o devedor para receber o valor que considera-lhe devido. Sim, o credor pode processar. Mas não que ele considera que é devido. Então, essa que é a grande história aqui. Né? O que acontece? Eu estou devendo para a Kátia. A Kátia pode me processar e no processo que a Kátia fizer contra mim, ela pode colocar lá o que ela acha que ela deve receber. Mas não quer dizer que eu vá receber. Exatamente. O que cabe a mim? Chegar pra Kátia e falar assim, Kátia, você tá olha louca, só. Sam? Bem enlouqueceu, criatura. Mas como assim, Kátia? Dá um desconto. Então eu posso chegar pra Kátia e falar assim, Kátia, como é que você chegou nesse valor? Porque não é que ela está dizendo que eu devo X, que eu realmente devo X. Ela tem que provar. Sim. Não basta dizer. E é isso que acontece muitas vezes na indústria da cobrança. Você está achando que você deve 1.000, alguém te liga e fala que você deve 5.000, né? E essa pessoa que diz isso, ela pode até processar você, mas ela tem que provar o quanto ela quer receber. Por que daquele valor? Tirou esse valor da onde? Da cabeça dela? Exatamente. E as pessoas acham que, por exemplo, eu sei que eu estou devendo. Aí ela liga, eu fico com medo, vai sujar meu nome e tal, então eu acabo aceitando qualquer coisa. E o que é o correto você fazer? É você pedir uma coisa chamada memória de... Como é que chama essa palavra? Peraí que eu vou ter que colar hoje aqui. Cola aí, vê o nome da palavra. O nome da palavra é o seguinte, a memória de cálculo. Existe um cálculo para dívida. Memória de cálculo? Memória de cálculo. Anota aí, porque senão você fica que nem eu, aqui na hora você esquece. O que é a memória de cálculo? É como você chegou até esse valor. Então, ela tem que provar que ela chegou. Então, me processou. Ok, maravilha, eu tenho o direito de me defender. Sim. Qual que é a minha defesa? Kátia, você pode provar com a memória de cálculo como é que você chegou nesse valor? Quando isso acontece, geralmente já diminui. E de onde que a gente tira essa memória de cálculo? É o credor que tem que informar. Mas aí ele tem que falar assim, eu usei o valor que o cartão de crédito cobraria 700% por ano. Sim, mas vamos colocar mas seguinte. Não tem validade isso, né? Vamos dizer, porque assim, as empresas de cobrança, geralmente elas são contratadas por empresas grandes. Então, vamos dizer, um banco. Tá? Então, a empresa de cobrança vai ligar lá para cobrar uma dívida do banco. Banco processou a pessoa. Até aí, ótimo, tá no direito dele. Sim. Tem que cobrar mesmo, tem que receber sua dívida. Só que a empresa de cobrança bota a dívida lá em cima. Então, você que está devendo e foi processado tem que falar. Você tem que apresentar, você pode exigir isso do credor. Você tem que apresentar a memória de cálculo. Como é que você chegou até esse valor? Geralmente, eles falam, olha, refizemos aqui os cálculos, aí a gente vai te dar um desconto, vai jogar uma conversa. Eles cobraram de uma forma abusiva, né? Eles vão jogar lá pra cima porque é toda uma negociação. Você deve 10, o cara vai falar que você deve 20 para tentar fechar em 8. É isso. E as pessoas engolem, as pessoas aceitam, porque se coloca naquela posição. Se eu tô devendo, eu já tô errado. Então, assim,
Tô devendo? Calado eu já tô errado. Não é bem assim não, gente. Devedor deve, ok, mas ele também tem direito. Então não abra mão do seu direito. Foi aquilo que você começou dizendo. Às vezes você acha que gastar com advogado é um custo desnecessário. E aí você paga muito mais, e sabe lá Deus quanto a mais, para você assinar alguma coisa que depois você vai ter que manter, porque você assinou, você aceitou. Exatamente. E aí a complicação é maior. Então, é melhor conversar com um advogado, esclarecer suas dúvidas, escolher um bom advogado também, que seja comprometido, isso também faz toda a diferença, e pagar, sim, mas o que é certo. O que é certo, porque, repito, a gente não está aqui fazendo apologia à dívida. Claro que a gente não está falando não paga, joga tudo para cima. Não é, né? A gente tem que pagar sim. O que não pode é você dever 1.000 e pagar 4.000. Ah, não, isso ninguém aceita. Tá? Na verdade, nem a empresa aceitaria isso se alguém cobrasse isso deles, né? Vou passar para vocês o site da Patrícia Lages, lá tem outras dicas e também tem os tópicos que a gente falou aqui. bolsablindada.com.br, no canal do YouTube. É só colocar Patrícia Lages, que vai ter mais dicas. Isso aí. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Que agradeço.